Se eu não souber lidar com esses vários indicadores, provavelmente eu não estou nesse nível de tomada de decisão. Porque são esse conjunto de informações que me possibilitam e me capacitam a tomar decisões, a ponto de, numa dessas decisões, até ser essa intuição. Pode ser que aquele número que você vai levantar, aquele dado, aquele resultado, vai ser lindo, maravilhoso, vai confirmar aquela vontade que você tinha, mas não vai dar resultado nenhum para você, ou vai acabar com o seu negócio, se bobear. Muitas vezes ele tem proposta, tem atividade comercial, e aí mesmo assim ele não tem o volume. E é a métrica de qualidade que vai determinar, falar, é como você faz a abordagem, é como você faz a proposta, é como você tenta levar o cliente para negociação. Começando mais um Melhor de Três, o podcast que procura integrar brand growth e vendas como alavancas para uma melhor sinergia e trazer crescimento para a sua empresa. E aí? E aí? Estamos aqui, eu sou o Paulo Razeira, aqui nesse trio eu sou o cara do branding, e hoje a gente vai ter um assunto bem interessante, bem profundo, mas fala um pouquinho de você antes. Eu sou o Paulo Milreu, o cara do Growth, e o nosso papo vai ser sobre... Eu sou o Eli Sintra, o cara das vendas, e hoje a gente vai falar sobre algo que a gente nem devia falar sobre isso, cara. Então vamos Porque cancelar. isso vai dar tanta... Vamos cancelar agora? Vai dar tanto Muda o tema. insights. Porque a gente vai falar sobre uma coisa que você, empresário, não acredita. Poucos empresários acreditam nisso. E nós, por exemplo, não acreditamos que é possível atingir resultados de forma perene sem ter acompanhamento de KPIs, indicadores chaves de resultados ou métricas. Sem isso é impossível. É só falácia, é só perfumaria, porque as decisões ficam sendo tomadas todas em cima de achômetros, né? Achismos. Eu acho que... Então vamos fazer tal coisa. Mas a gente trouxe essa proposta pela seguinte situação. Existem métricas boas de serem utilizadas ou métricas extremamente necessárias no brand e no growth, porque falar de gestão comercial e vendas sem resultado não existe, né? Então, já fica a dica para você que tem um negócio aí. Se sua área comercial não tem acompanhamento de indicadores chaves, você não tem uma área comercial. Mas eu estou muito curioso para saber o seguinte, quais seriam aqueles indicadores chaves do brand e do growth. Aqueles que precisam ser realmente trabalhados, porque para mim é muito comum os meus, mas não sei se para vocês os meus são comuns, mas com certeza o de vocês para mim não é muito comum. Alguns deles talvez eu me surpreenda. E aí? Primeiro, tem indicadores chaves mesmo no brand? E segundo, quais são aqueles que você diria assim, se o cara não tiver esse aqui é igual realizado dividido por meta igual a tendência. Se o cara não tiver isso aqui, ele não sabe para onde está indo. Tem sim. Aliás, hoje esse episódio de hoje talvez vai ajudar a quebrar um pouco uma visão errada que se tem sobre branding, que muitas vezes dá a sensação de que branding, porque por ser muito conceitual, muito uma coisa de uma construção de longo prazo, muito mexer ali com o institucional da marca, pode parecer que não dá para medir, ou que nem deve ser medido, ou que é coisa... Não, esquece, brand não se mede mesmo, e não é assim. A gente tem realmente métricas que a gente utiliza, mas uma coisa que eu queria enfatizar antes é o seguinte, tudo que a gente vai falar aqui, quando eu me referir a branding, a gente tem indicadores, a gente tem métricas, a gente tem os KPIs, a gente tem os índices, a gente tem aquilo que a gente vai medindo, vai mensurando e vai tentando quantificar, porque além de qualificar, a gente vai tentando quantificar para a gente entender o quanto que a gente avançou ou não na direção da nossa meta, né? A meta que a gente tinha ali do branding, enfim, os objetivos ali da
da construção da marca, que pode ser no longo prazo, óbvio, ela no longo prazo, mas essa mensuração, ela sempre tem que vir acompanhada. Esses índices que a gente vai levando no nosso dia a dia, índices de branding, né? De mensuração da marca, da força da marca, do reconhecimento da marca. Tem vários termos em inglês lindos que o pessoal usa por aí, mas na prática é isso, a gente saber o quanto que a marca está forte e reconhecível e inesquecível na cabeça das pessoas. Mas todas essas métricas, uma coisa que eu quero deixar muito claro, assim, na verdade já vai até uma dica para os nossos amigos ouvintes, que é o seguinte, seja muito claro com os seus parceiros de branding, de marketing, de comunicação, de publicidade, em relação aos resultados de negócio que você tem, os resultados da empresa. Você estava comentando os indicadores de vendas. A gente olha o tempo inteiro, a gente precisa saber o que aconteceu na venda. É um termômetro para a gente entender o quanto que aqueles índices que a gente mensurou realmente efetivaram em conversões de venda, conversão de negócios, conversão de lucro, que afinal de contas tudo que a gente faz é tentando aumentar lucro, aumentar esses resultados palpáveis e efetivos da empresa. Porque muitas vezes, eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente vai trombando ao longo do caminho com empresários que é muito nítido que ele não gosta de abrir totalmente os números dele, os números do negócio, quanto deu de resultado. Então a gente chega, vamos exemplificar, chega no final de uma campanha, de uma ação que a gente desenvolveu. Se a gente chega para o cliente e fala, e aí, como é que foi o resultado? Ele fala, foi legal, não foi legal. Mas por que foi legal, por que não foi legal? Aí vem o achismo. Porque eu acho que a gente podia ter vendido mais, a loja estava lotada, mas não saiu tanto quanto eu gostaria daquele produto, não teve tanta conversão de vendas. Quer dizer, se a gente fica só nessa parte de percepção, de uma coisa que não está conectada a números, a dados concretos, a gente vai ficar sem ter uma base. É que eu não acho que é percepção, Razer. Eu acho que o lance é olhar só para o volume financeiro. O único indicador que existe é o de volume financeiro. Falar, eu vendi X mil reais. Tá, aí eu vendi X mil reais, então foi uma porcaria, porque antes eu vendi mais. Mas não dá para aproveitar essas informações para as próximas ações. Ela isoladamente não funciona. Não funciona. É só assim, tá bom, você vendeu 10% a mais ou 15% a menos, mas e aí? O porquê, eu gosto muito de uma pegada do Michael Gerber, que ele fala que os grandes empresários, os grandes empreendedores, os grandes donos de negócio, eles têm intuição, eles têm boa intuição, mas eles utilizam ela depois das pistas. Então, intuição vem depois das pistas no negócio e não antes das pistas. Então, primeiro eu vou lá, olho o volume financeiro, positivação, ticket médio. No caso da área comercial, né? Vamos lá olhar vendedores, comparar vendedor, vamos lá olhar a posição, vamos olhar grade, vamos olhar várias coisas. E aí eu construo várias pistas. Com essas pistas eu posso agora ser um pouco mais intuitivo. Falar, talvez as próximas ações minhas devam ser isso. E, normalmente, as próximas ações, depois desses exames, elas são muito assertivas, não é? Eu digo para você, assim, com muita convicção, o grande problema é só olhar para a grana, não querer olhar para os outros indicadores que estão por trás disso. E quando eu falei no começo, é porque esses indicadores nem existem. Eles não estão lá. Eu tenho uma máxima para a minha vida que eu acabo colocando para a minha equipe, que é que para eu tomar uma decisão, eu preciso ter informações. Então, às vezes, partir de uma premissa que eu consigo tomar a boa decisão sem informações, é ilógico, né? E partir da premissa que eu vou intuir do além, do nada, sem eu ter informações, também é ilógico. E eu preciso trazer o racional para essa equação, para entender que se eu iniciei um negócio, eu tenho uma empresa, eu tenho um produto a ser comercializado, eu tenho uma marca a ser exposta, eu parto do princípio que eu tenho um objetivo e para isso eu estabeleço um plano para chegar nesse objetivo. E é esse momento que eu tenho que ter algo que me indique se eu estou caminhando corretamente em direção a atingir esses objetivos. Então,
Falar em indicadores, né, em indicar, né, para mim parece muito claro. E em growth é um dos pilares. Na verdade, não existe growth se não existir dados, se não existir indicadores, né? Basicamente, são pilares, são experimentos, são dados e tudo mais. Então, aquele que na sua empresa não tem, estamos para o ano de 2025, não tem um plano. Nesse plano não tem um objetivo. E nesse objetivo não tem indicadores, tanto faz para onde está indo. Beleza, começou, tá ok. Começou o banco imobiliário no Pronto, negócio dele. É uma brincadeira. É uma brincadeira de banco imobiliário. Então, quando você começou e disse assim, o empresário, se ele não tiver conectado a analisar dados o tempo todo e analisar esses indicadores o tempo todo, e são indicadores de diversas áreas, né? Dentro da empresa, os financeiros são importantes, da área comercial são importantes, marketing, comunicação, branding, publicidade são importantes. Se eu não souber lidar com esses vários indicadores, provavelmente eu não estou nesse nível de tomada de decisão. Porque são esse conjunto de informações que me possibilitam e me capacitam a tomar decisões, a ponto de, numa dessas decisões, até ser essa intuição. Eu vou decidir por aqui, porque os dados me mostram isso, não é 100% de certeza que os dados, né, que esses indicadores vão continuar progredindo nesse sentido, mas minha intuição diz que eu devo caminhar em direção ao que está sendo indicado. Sabe que essa questão da percepção, no caso de branding, ela está presente o tempo inteiro. Na verdade, a gente trabalha com percepção de marca. E essa percepção do resultado também é um ativo quando a gente vai analisar esses resultados. Por isso, assim, eu reforço que, ao mesmo tempo, o empresário não pode ficar com um índice só, não pode só olhar total de vendas, quanto faturou, porque um monte de coisa impactou para dar aquele faturamento ou não dar mais faturamento do que deu. E, ao mesmo tempo, ele tem que escolher bem quais são essas métricas, porque não adianta você querer mensurar tudo. 50 coisas diferentes. Você vai ficar tão perdido que você não vai conseguir tomar decisão nenhuma, não vai conseguir tirar insight de nada se você ficar olhando para um monte de indicadores. Então, é escolher bem quais são esses indicadores, mas tem que ter mais de um, tem que ter vários. Você tem que compor quais são as métricas que são realmente relevantes aqui para o meu negócio e olhar para isso tudo o tempo inteiro, criar realmente mecanismos, processos para você mensurar, para que todo mundo que faz parte do seu negócio, né, da sua marca, acompanhe aqueles números também, não fiquem só com o gestor, porque só o gestor com aquele número pode ser que ele não consiga fazer nada. Putz, isso aí é bom, hein? Mas o restante da equipe... Essa lembrança é boa, Razeiro. Pô, os caras, eles ficam... Eles falam, não, mas eu tenho indicador. Seu negócio precisa ter indicador, não é você ter os indicadores. Porque se seu time não sabe das informações, eles também ficam cegos para tomar a decisão, pô. Não consegue e não conseguem nem debater de igual para igual. Falou, você tem número que eles não conseguem ver, pô. E a gente tem essa questão de a equipe, muitas vezes, com aquela informação, vai conseguir fazer muito mais do que o gestor que está lá no escritório dele, que de repente não está ali na linha de frente, não está no corpo a corpo com o cliente. Enfim, tem que ser compartilhada essa informação. Essas métricas têm que ser muito claras. Primeiro, tem que entender por que está medindo aquilo, né? Porque não adianta você também só medir por medir, ter um monte de número bonitinho, a gente pode entrar em métrica de vaidade, que é muito comum na sua área de REC também. Mas, assim, a gente tem que pensar em indicadores que sejam relevantes, olhar para aquilo, mensurar, mas a percepção vai estar presente. Essa questão de sensação, de você... Aquilo que você colocou dos dados... direcionarem a intuição e não o contrário, né? E se colocar uma coisa na frente da outra, senão você vai ficar só olhando para o número e o número pode ser que ele te entregue informações, se você não interpretar, essa informação ela pode estar errada. Então tem que ter um toque de humanidade nessa história e a gente não ficar só refém do número ali. Eu vou dar um exemplo em relação a isso. Olha, eu sempre lembro de uma situação muito clara quando a gente fala essa questão de mensurar da minha área. Teve um período que a gente atendeu instituição de ensino quase no interior do estado de São Paulo inteiro. E em todas essas unidades de ensino, de educação, tinha ali uma metodologia, tinha um processo onde todos os alunos que iam fazer matrícula, no ato da matrícula, tinha uma pergunta: como é que você ficou sabendo da nossa marca ou desse curso?
E todas as vezes que a gente sentava para discutir esses dados com os gestores da instituição, né, para a gente analisar estratégias de marketing, de brand e tudo mais, eu já falava para eles. Falava, gente, eu sei qual vai ser o resultado. O resultado sempre vai ser a maior quantidade de pessoas vão falar que viram no site e por indicação de amigo. Só que aí a gente começava a mostrar a lógica onde a pessoa, quando ela vê um outdoor na rua, ela olha para aquele outdoor, o curso tal, nossa, esse curso de, sei lá, gastronomia, nossa, poxa, fica na sua cabeça. Aí daqui a pouco você ouve no rádio, curso de gastronomia na instituição X e tal. Você fala, nossa, comecei a me interessar. Aí você vê um anúncio de jornal, você para no anúncio, porque você vê o outdoor, você ouve o rádio, aí você para no anúncio, deixa eu ver um pouco melhor esse curso aqui. Você vê qual que é a grade, qual que é o horário e tal. O que você faz depois disso? Você vai entrar no site para ver mais detalhe, qual que é o dia, qual que é o horário, qual que é o valor e tudo mais, qual que é o endereço e tudo mais. Aí você vê tudo isso com todas as informações, você pergunta para o seu amigo, ei, meu amigo, você já conhece essa escola aqui? Você acha que ela é boa, esse curso? Você acha que é legal? Beleza. Aí você vai ser perguntado no momento da matrícula, você vai falar dos 2 últimos momentos, que é a indicação de amigo e site. Só que você não teria perguntado para o seu amigo e nem teria entrado no site se não fosse o jornal, a rádio, a TV, o outdoor, o post de Instagram e etc. Então, toda essa jornada, todos esses múltiplos pontos de contato fizeram com que aquele resultado acontecesse. E se você olhar só para o resultado, quando você perguntou para o cliente, ele respondeu sendo a verdade para eles, porque ele não lembra de todos os pontos que ele foi impactado. Então, se você for olhar só para isso, você vai tirar todo o investimento em rádio, jornal, post, etc., que não aparece naquela mensuração. E isso não vai dar o resultado. Mas é por isso que a gente precisa separar métricas de indicadores, de KPIs, né? Porque o KPI é justamente esse indicador chave de performance, né? Se eu estou performando, e ele me indica se eu estou performando ou não. Em que momento eu estou performando? Na confirmação de matrículas, por exemplo. Mas existem métricas que levaram até esses indicadores. E esse conjunto de métricas, ele precisa ser analisado. Por quê? Em Growth, a gente fala muito de experimentos. Então, se eu tenho um outdoor, eu acredito que o outdoor não traz nenhum impacto, né? As métricas apuradas deste outdoor, e tem como apurar qualquer tipo de métrica de comunicação. Ele não me traz nenhuma resultado, consequência no meu indicador-chave final, eu tenho que retirar o outdoor. Quando eu faço esse experimento de retirar o outdoor, eu tenho que depois checar, né, porque o experimento tem que ter começo, meio e fim, se o outdoor causou impacto ou não nas minhas matrículas. Então, apenas eu dizer que não faz diferença nenhuma é porque realmente eu não analisei nada. Então, o ponto-chave é que você empobrece demais essa análise quando você olha apenas o indicador-chave final desse resultado, sem olhar para trás as métricas de um conjunto de ações que levaram a esse resultado final. Se eu fosse falar em vendas aqui, vou me meter em vendas, vai. A indicador-chave é assim, eu trouxe o resultado, eu fiz a venda, mas eu tenho um conjunto de métricas ali importantes que, por exemplo, atividades comerciais. Ele não é um indicador-chave de resultado, ele é uma métrica, porque se eu não tiver atividade comercial, ele não me levará a indicar se eu estou vendendo mais ou não. Né? Não sei se é exatamente dessa forma, mas eu tenho que entender essa análise um pouco mais com aprofundamento. A questão é que a gente fica sempre num nível raso demais, e aí eu só olho um único número. Né? É que no caso da venda, Paulo, primeiro é assim, né? A primeira conclusão que eu tenho aqui, né, não é nem nada novo, né? Como, novamente, o comportamento ele determina o sucesso de um negócio, né? Porque se a gente perguntar para 10 empreendedores médios com um nível intermediário de maturidade empresarial, eles vão dizer que indicadores e métricas são fundamentais. Mas se a gente perguntar para os 10 quais são as métricas e indicadores que eles possuem, acompanham e
compartilham com a sua equipe, provavelmente 8 vai dizer que não tem, 7 vai dizer, pô, eu tenho, mas parei de acompanhar. E isso tem a ver com o comportamento, né? E aí, de novo, os negócios, eles têm disputas muito duras para ter, né, durante a vida deles. Mas a primeira disputa que faz o negócio sangrar muito é com ele mesmo. É ele fazer o que ele já sabe que precisa ser feito. Acompanhamento de métricas e indicadores é algo que o negócio já sabe que ele precisa fazer. E se ele não faz, ele está perdendo para ele mesmo, né? Ele não ter isso, ele está perdendo para ele mesmo. O exemplo que você disse, né, meu Rui, é sempre muito levado em conta, porque ele é simples de mostrar para o empresário o quanto isso é importante. Então, eu tenho um vendedor de alto volume de venda, mas será que ele tem bom desempenho? Porque o desempenho era ele ter conversão de um número de oportunidades alta em detrimento da quantidade de oportunidades que chega para ele. Quando a gente começa a descer isso, a gente reconhece na equipe, por exemplo, esforços que antes não eram vistos. A gente, lá na consultoria, a gente tem muito varejo. É muito comum a gente identificar no varejo vendedores que têm um número de atividades de atendimento para ele ter aquele volume de venda muito alto, porque ele tem taxa de conversão baixa e ticket médio baixo. E, normalmente, a taxa de conversão baixa é problema de processo de venda. Ele não tem um bom processo de venda. E o ticket médio baixo é falta de conhecimento. Ele não tem repositório para poder fazer upsell ali, melhorar o ticket na hora. E aí, esse cara está trabalhando para caramba, ele soa para caramba, porque ele tem que fazer um número de atendimento muito maior do que um outro que tem conhecimento do produto e fica lá só atendendo os clientes de alto ticket, né? E quando a gente traz isso, fala assim, cara, o teu vendedor de performance é esse aqui, mas o teu vendedor bom de comportamento é esse camarada aqui. Esse cara aqui, ele tá trabalhando pra caramba, ele tá se esforçando para ter esse resultado. Imagine se a gente consegue capacitar ele em processo de venda e ele melhorar a condição dele de produto, o que ele pode fazer de resultado. Aquele outro não quer nada. Ele só tem um pouco de conhecimento de produto e isso faz o ticket médio dele ser melhor. E aí a gente olha para o volume e já vê que ele tem um volume maior. E aí, na hora de eu fazer as escolhas, né, eu estou esquecendo daquele camarada que muitas vezes tem a cultura, o valor que eu queria, não é? Porque ele está ali engajado com a empresa, mas eu estou olhando para o outro que tem bom desempenho. E aquele não está engajado. Quando a gente fala de venda, a gente tinha comentado que tem muitos indicadores e até métricas, KPIs de venda que a gente precisa ficar olhando quando a gente analisa o composto todo de brand, de resultado de brand, né? Desde aqui do começo, de tudo que a gente está fazendo, de força da marca, recall da marca, ou seja, quanto aquela marca está sendo reconhecida no longo prazo, quanto que pequenos elementos da marca ajudam a lembrar aquela marca sem você ver o nome da marca, né? Tipo Coca-Cola, você vê o contorno da garrafa, você já lembra de Coca-Cola. Enfim, tem muitos elementos que a gente vai trabalhando aqui no branding para fazer esses efeitos acontecerem, para fazer com que a marca seja reconhecida, lembrada. Tem essa questão do recall de marca, aí vai começar um monte de termo em inglês, mas share of mind, né, que é o quanto que você tá ocupando ali da memória da pessoa, né, o quanto ela reconhece, então você consegue mensurar isso, tem maneiras de você mensurar, tem pesquisas que analisam isso, né, o quanto que você conecta essa empresa a esse segmento de negócio, porque às vezes a pessoa pode falar, eu conheço essa marca assim, do que ela é? Eu não sei do que ela é. Então também não adianta muito, né? Ela precisa ter essa conexão do que aquela marca, reconhecer a marca e saber o que aquela marca entrega para você. Então são índices que a gente vai levando também. Tem porcentagem de voz, participação de voz, share of voice, que o pessoal fala, que é o quanto que aquela marca está aparecendo nas conversas. Mas aí, de novo, entra a percepção nisso. Não é só ver quantidade de menções daquela marca, quantidade de vezes que a marca aparece nas conversas.
qualidade dessas menções, se está sendo menção positiva ou negativa, análise de sentimento, enfim, tem um monte de métricas que a gente vai usando e vai levando no dia a dia para entender o quanto que a gente está avançando na construção da marca na cabeça das pessoas. Mas é interessante que quando a gente faz uma análise, uma correlação, tanto com vendas quanto com growth, a gente tem funis. E nesses funis a gente tem taxa de conversão de uma etapa para outra do funil, de cima para baixo, até o objetivo final lá de baixo. Quando a gente fala de branding, é um pouco diferente o funil que a gente trabalha. A gente tem, inicialmente lá em cima, a gente tem os curiosos, que a gente tem que fazer esses curiosos virarem contatos, é como se fosse um lead, né? Tem que virar um contato, tem que entrar em contato com a marca de alguma maneira. Depois que entrou em contato, ela tem que virar tem que consumir aquela marca, seja comprando, seja experimentando, enfim. Aí depois disso tem alguns pontos que são bem mais fortes até para branding, que é essa pessoa que consumiu virar fã da marca. O quanto que ela realmente se conectou, engajou com aquela marca, virou advogado da marca, virou embaixador da marca e tudo mais, né? E tem uma etapa posterior que é de recomendação, porque não adianta a gente não quer que a pessoa só seja fã da marca. A gente quer que a pessoa saia falando bem dessa marca para outras pessoas, recomende, né? Então é aquela coisa que vai além de indicar, né? Fala, olha, pode adquirir, porque você vai gostar dessa marca, eu já experimentei, eu sou fã dela e tudo mais. Então, essa jornada toda, dessa conversão desse funil, existem ações muito específicas de cada uma dessas etapas para você fazer a pessoa descer para a etapa de baixo desse funil. Mas todas elas têm números junto com percepção. Então, branding, eu não quero frustrar, eu falei no começo que fica parecendo que branding, as pessoas falam que não dá para medir, dá para medir. Tem maneiras de você ir acompanhando essas mensurações. Sempre depende de você estar cruzando as informações que você tem do branding com informações de negócio que o empresário precisa compartilhar para a gente entender o quanto realmente mexeu o ponteirinho lá e deu resultado na venda, lucro, aumentar ticket médio, aumentar participação de mercado, etc. Mas essa percepção sempre tem que estar na mesa. A gente tem que estar sempre tendo um toque de quanto de emoção que impactou aquele resultado ali, sabe? Então, o branding sempre vai ter isso. Vai ter número junto com emoção. Vai ter racional junto com emocional o tempo inteiro. Senão, a gente não consegue ter uma percepção real do resultado que a gente teve. Ele citou para você pra caramba aí. Fala aí dos seus indicadores agora. Fala. Não, eu acho assim, indicadores e métricas... em cada processo que você construir para chegar até a venda, eles podem ser mensurados, verificados, né? Utilizando os canais que a gente tem hoje mais disponíveis, hoje dos mais fáceis aos mais complexos, né? Lá atrás era muito mais difícil você mensurar uma TV, né? Então você tinha apenas, talvez ali 1 ou 2 indicadores. Um outdoor, tem a ver com fluxo de carro, tem a ver a velocidade da via e o tamanho que você tem, né, do outdoor. E hoje você entra num ambiente digital que tem uma facilidade muito grande para fazer isso. O problema é que, apesar de ter a facilidade, a gente tem também uma quantidade muito grande dessas métricas que acabam confundindo o empresário ou o profissional e levam ao que você comentou logo no começo, que são as métricas de vaidade, né? E que, de novo, devido a um ruído absurdo que tem nas redes sociais, se mistura muito aquilo que é realmente importante e não é de vaidade. Então, tem casos onde você olha, vamos pegar um exemplo bem simples, um perfil numa rede social que tem seguidores. E nos últimos anos se falou muito em quantidade. Então, quantidade de seguidores determinaria o resultado que você pode ter. Claro, ela é um fator, né? Ela é um fator importante. O engajamento se torna, então, outra métrica para dizer, se as pessoas estão reagindo àquilo que eu posto de conteúdo, eu tenho mais ou menos engajamento.
Então, aí eu tenho uma outra métrica aqui. E aí, a partir disso, eu caminho para uma interação de um valor maior, que seria as pessoas, a partir desse engajamento, entram em contato para solicitar alguma coisa, né? Entram no processo de relacionamento para chegar na venda. Tudo isso leva a uma exposição da marca, né? Eu seguir, eu olhar o conteúdo, eu engajar, leva a uma exposição da marca. Então, ele pode se conectar à exposição da minha marca e ao branding. Levar tudo isso até a venda entra num processo um pouco mais complicado, porque também essa exposição, ela passa, de novo, a um outro ruído que tem na internet, é necessário, mas é um ruído, que é o tal dos algoritmos, né? Que as pessoas brincam com isso ou usam de má fé a questão dos algoritmos para dizer se você tem mais ou menos resultado em relação a isso. E aí, se você entende um pouco que o jogo das redes sociais, né, você entende que às vezes você precisa fazer investimento financeiro para modificar as suas métricas para levar a algum tipo de indicador que você queira. Se o caso no final é venda, é uma coisa, se é retenção de cliente, é outra. E aí eu começo a me aprofundar dentro desses canais, redes sociais, Instagram especificamente, então, um desses canais, e começo a me aprofundar e entender que ela também tem um conjunto de vários formatos. Nesses vários formatos eu posso ter métricas diferentes e eu posso ter um entendimento sobre o objetivo de cada formato. O objetivo do Reels é um, o objetivo do Stories é outro. Isso é uma confusão muito grande. Porque, primeiro, que isso muda ao longo do tempo. Segundo, que o impacto para marcas, para um negócio é diferente em relação ao outro e todo mundo acha que é igual, né? Então, se essa marca precisa ter 1 milhão de seguidores, a minha precisa ter 1 milhão de seguidores. Se essa marca precisa ter 10 mil, a minha precisa ter 10 mil. E não necessariamente isso é verdade, né? Se você olhar, por exemplo, eu olho os nossos Instagram nossos e de clientes, uma grande maioria que visualiza e acompanha os conteúdos, uma grande maioria, chega a 70%, 80%, não são seguidores do perfil. E tem motivos para isso, né? As mudanças que nos últimos meses aconteceu com o próprio Instagram, que ele acaba expondo o seu conteúdo para não seguidores. Então, a grande questão é que muitas dessas métricas ao longo do tempo vão se modificando em termos de objetivo e vão tornando o processo mais complexo. No final, a gente precisa ver e analisar o quanto essas métricas levam a algum tipo de indicador de um valor maior, que é o indicador da performance. E no final, eu preciso saber se realmente, através desta ação que eu estou desenvolvendo, eu trago algum tipo de resultado para o negócio. A exigência vai ficando tamanha, né? Eu consigo me recordar de 20 anos atrás, 25 anos atrás, final dos anos 90, os indicadores básicos para um negócio de distribuição ou para um varejo eram muito simples, né? E quando eu olho para a complexidade que isso veio hoje, por conta da condição tecnológica, da gente mensurar várias coisas, e principalmente com a evolução dos últimos 25 anos, que que traz a seguinte crava o seguinte tema. Depois que você faz todas as avaliações quantitativas, você precisa fazer as qualitativas, não é? Então, eu nem vou falar de growth e brand, tá? Vou falar de vendas. Então, imagine só que hoje alguns empresários se surpreendem em ouvir que a gente já tem métricas de qualidade de atendimento. Quer dizer, eu não olho só os indicadores de conversão, ou de performance, ou de ticket. A gente vai mensurar se o cara cumpriu o processo de venda, se ele passou pela etapa 1, 2, 3 e qual o nível de qualidade que ele passou por aquilo ali. Porque você precisa disso para dizer para o vendedor que ele não está performando. Você precisa disso, não é? Então, não é só, você não está vendendo os 30, 50 mil que eu queria. Tá, você não está vendendo porque você não gera propostas ou porque você não
tem atividade comercial suficiente, mas muitas vezes ele tem proposta, tem atividade comercial, e aí mesmo assim ele não tem o volume. E é a métrica de qualidade que vai determinar, falar, é como você faz a abordagem, é como você faz a proposta, é como você tenta levar o cliente para a negociação, que está fazendo a quebra dos teus indicadores acontecerem. Então, eu trouxe isso porque, assim, quando eu olhei para isso, eu falei, pô, a qualidade é muito mais comum para vocês do que para venda no imaginário popular, né? Falou, venda, falando de qualidade, cara, é algo que está na mesa toda hora, né? Hoje, a gente tem um método na consultoria lá, a gente tem, na verdade, dois métodos muito simples para medir qualidade. Um a gente chama de self-coach, que é a autoavaliação pelo vendedor. Ele faz o processo de venda e ele vai checar ou fazer um check-in nas etapas que ele realmente fez e utilizou o que ele foi capacitado para fazer. E a gente tem uma outra ferramenta que chama Coach 5x5, que é quando o líder vai fazer 5 acompanhamentos de abordagem de um vendedor e dar o feedback para ele no final, mas com métrica. Ele dizendo, pô, isso aqui você fez, isso aqui você não fez, isso aqui você fez. E aí, em teoria, o que ele não fez em nenhum daqueles 5 atendimentos é um ponto muito fraco dele. Ele precisa ter atenção. Mas, se a gente vive, ou se a empresa, aquela determinada empresa acredita que vender é responsabilidade do vendedor e se eu contrato ele e dou o título para ele de vendedor, tá tudo certo, deixa para ele resolver. Você falou de quantidade, você junta essas duas análises o tempo inteiro, né? Inclusive na parte de vendas, né? Tem uma ferramenta que, obviamente, é muito utilizada quando a gente fala de brand, não só em brand, mas em brand é muito utilizado, que é pesquisa. Você comentou de teste AB, é uma maneira de você entender resultado, você fazer teste e tudo mais. Mas tem alguns desses indicadores que a gente leva em consideração que realmente tem que ter uma pesquisa, tem que ter uma estrutura de perguntas, respostas para a gente conseguir intuir ali com os resultados e entender o que deu de impacto as ações que foram realizadas. Mas é interessante a gente analisar o seguinte também, essa questão de quantidade com qualidade, que o tempo inteiro tem que estar junto aí na mesa, né? Se a gente pega, por exemplo, pesquisa qualitativa, tem algumas... É neurociência isso, praticamente, mas assim, se você está numa pesquisa qualitativa, você está numa mesa como essa, cheia de gente, sendo perguntada, tendo as dinâmicas de entender qual é o impacto daquela marca, o impacto daquele produto na sua vida, etc. Enfim, a questão que foi colocada ali das hipóteses que você quer validar ou não com aquela pesquisa. Mas o fato de repente, numa mesa como essa, tiver alguém que seja mais dominante, que seja mais expansivo, que esteja defendendo arduamente a sua posição e tudo mais, isso vai impactar o restante. Então, de novo, essa questão de você usar a percepção, então, por isso que os institutos de pesquisa que fazem pesquisa qualitativa tem que ter, obviamente, um critério muito bem definido para você escolher quem vai fazer essa pesquisa, porque tem toda uma ciência atrás disso. E não é só você pegar o que foi respondido ali também, porque tem todos os critérios de como que foram as interações entre as pessoas, analisar as pessoas que são as mais quietinhas e que vão seguir as outras pessoas, as pessoas que vão colocar a posição delas na mesa e vai querer que todo mundo siga e fala a mesma coisa e tudo mais. Mas assim, se a gente for só por esse resultado, sem fazer essa análise, de novo vai dar viés. E, falando em viés, inclusive, tem essa história do viés de confirmação. Às vezes a gente entra numa pesquisa como essa só para validar aquilo que a gente já tem como uma vontade anterior ou uma crença pré-existente, né? E aí já vai dar viés, vai dar ruído na resposta. Então você tem que entrar numa pesquisa como essa realmente com a intenção de saber a verdade e não para validar aquilo que você acha que é a verdade. Senão você vai influenciar o resultado. E você vai influenciar o resultado e você vai trabalhar com esses dados depois, esses dados vão estar falsos. E é interessante, você estava falando agora há pouco de TV, né? Eu lembrei, o antigo Ibope, né? Índice de audiência, o quanto que as emissoras de TV adoravam dizer que o Ibope delas estava alto e tudo mais. Por quê?
Porque gera um efeito manada. As pessoas, o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele não quer ficar pensando, ele não quer ficar raciocinando, aprofundando, vendo os porquês. Ele quer, segue o resto, sabe? Se todo mundo está dizendo que isso aqui é bom, esse programa é bom, essa emissora é boa, vou assistir também. Na verdade, pesquisa política é a mesma coisa, né? Por que tem tanta gritaria quando sai pesquisa política? Tem até critérios de quando pode divulgar, quando não pode, como que é feito isso. Porque se a pessoa diz, eu vou votar em tal pessoa, e um monte de gente fala isso impacta as outras pessoas que de repente não têm opinião formada. E a pessoa, ao invés de pensar quem é o melhor para governar o meu país, vai seguir aquele que tem o número mais alto. Então, tem neurociência nessa história. E isso a gente aplica em absolutamente todos os outros tipos de pesquisa. A gente tem que ter esses critérios muito claros, tomar cuidado com esses números, com os resultados. E se você não tiver sendo feito com um critério muito claro, com hipóteses que você quer validar, e você ter essa assessoria muito bem treinada para fazer isso, pode ser que aquele número que você vai levantar, aquele dado, aquele resultado, vai ser lindo, maravilhoso, vai confirmar aquela vontade que você tinha, mas não vai dar resultado nenhum para você, ou vai acabar com o seu negócio, se bobear. Então, tomar muito cuidado com isso também. Você vê que no digital você pode também fazer um trabalho de aprofundamento em dados, né? Fazendo algum tipo de análise, a partir do momento que você olha a interação de consumidores diante de uma marca, por exemplo. Né? O lançamento de uma marca, de um produto, de qualquer tipo de disposição que uma marca faz dos seus produtos nas redes sociais, e se essa marca é relevante, você pode ter ali, diante dos comentários que são feitos nas redes sociais, você também pode começar a se aprofundar e entender ali, tendo a percepção correta sobre o comportamento das pessoas, né? Se elas gostam mais, se elas gostam menos, se ali tem mais haters, se tem mais fãs da marca, o que as pessoas estão dizendo sobre a marca. Em 2009, 10 até 13, eu trabalhei muito nessa área de análise de sentimento para as interações nas redes sociais. A gente tinha uma tecnologia que fazia isso e a gente monitorava 10 milhões de registros de posts, né, de publicações por dia, e usava uma tecnologia para fazer isso, né? A gente tinha um software que as marcas usavam para fazer isso, e você percebia ali o comportamento e um direcionamento, porque depois, no final, você vai consolidar esses dados em tabelas, em gráficos, para mostrar algum tipo de tendência que existe ao longo do tempo em relação a alguma coisa. Seja uma marca que cometeu um deslize e quanto tempo perdurava a bronca das pessoas sobre esse deslize, ou se uma marca lançava um produto, quanto tempo ainda reverberava, né, essa atenção diante da marca para esse produto. Então, os dados disponíveis, se bem analisados nas redes sociais, também começam a te dar um norte, um direcionamento em relação a isso. Entrar na parte de conhecimento profundo nosso aqui, o Razeira estava falando da pesquisa. Pesquisa é um tema da disciplina de marketing, né? Pesquisa e comportamento. E é bem engraçado mesmo você chegar na empresa e falar, eu fiz uma pesquisa. O empresário lá está dizendo, ou alguém está dizendo, nós temos uma pesquisa aqui, né? E a pesquisa, na maioria das vezes, não seguiu condições básicas lá. Quem é o pesquisador, quem é o entrevistador e quem é o entrevistado. Não é? Eles misturaram tudo lá, falaram, o pesquisador está fazendo a entrevista. E, claro, eu tenho uma situação que aconteceu comigo, foi muito penosa, porque numa determinada altura da minha vida, eu estava abrindo uma distribuidora de vendas em Sorocaba. Uma das empresas que a gente representava falou, pô, abre a distribuidora lá, vamos conceder essa área para você, ó. Que beleza, vamos fazer lá, vamos dar a área para você. E aí eu contratei um gestor e, como primeira incumbência, fazia pesquisa de mercado para verificar se a nossa penetração naquela região seria aquela que nós precisávamos para poder ter os resultados que a gente queria. E construindo toda a pesquisa,
Mas, nessa altura do campeonato, eu acho que eu não tinha esse conhecimento ainda, não tinha esbarrado comigo. Ele foi o pesquisador e ele foi o entrevistador, com um agravante. Se o resultado da pesquisa desse ok, a gente iria abrir uma filial lá que ele seria o gestor. Preciso dizer para vocês o que aconteceu? Pouco viés não? na história. Pô, acabou vindo um resultado todo direcionado para a abertura da filial. E eu me lembro que depois de algum tempo, depois de poucos meses, o negócio estava muito diferente do que a gente esperava, porque a pesquisa trouxe informações muito positivas sobre a abertura do mercado. A parada era a seguinte, era um produto que Sorocaba é a rota de chegada desse produto no Brasil de forma contrabandeada. Então, a gente estava trabalhando com produto lícito. Quando a gente foi para o mercado, a gente encontrou muito produto no mercado. E aí, aquela informação de que tinha muito produto no mercado levou a gente a falar, vamos abrir, porque se tem muito consumo, não é? Mas, na verdade, ali era o lugar onde o produto chegava de forma contrabandeada e tinha muito produto. A gente não ia conseguir vender. Tanto é que, depois de 2 anos, antes de 2 anos, a gente fechou a operação com um baita prejuízo. Desculpa. Por que, então, a gente abriu? Porque o pesquisador e o entrevistador foi a pessoa que fez o diagnóstico final da pesquisa e influenciou os dados, não é? E aí a gente está lá indo fazer pesquisa de qualidade, se os clientes gostam ou não da sobremesa na minha empresa, e está sem método nenhum, cara. Você fala, pô, não tem metodologia nenhuma, isso aí, a pesquisa está direcionada para o cara dizer que é quando isso não acontece o seguinte, ó, responda a minha pesquisa de sobremesa e ganhe uma sobremesa. É isso aí. Deixa eu pegar um gancho interessante sobre pesquisa, a partir da pesquisa, né? Porque a pesquisa é uma fonte primária desses dados, dessas informações. E existem as fontes secundárias, que são as disponíveis de outras pesquisas por aí. Primárias e secundárias. E eu costumo dizer que a maioria das pessoas não gostam muito de informações, de dados, né? Eu gosto tanto que muitas vezes eu tenho muita informação que eu consigo soltar rapidamente aqui, porque eu fiquei batendo nelas, pesquisando, eu acumulo isso dentro de um documento para entender um cenário. Então, por exemplo, né, acho que essa semana a gente conversava, acho que ontem mesmo, quantas empresas tem no Brasil ativas? Eu preciso entender quantas empresas tem no Brasil se eu vendo para empresas. Então, o Brasil tem mais ou menos 14 milhões de CNPJs ativos, já excluindo o MEI. MEI não é meu... Não, quero trabalhar para MEI, tá? Tem 8 milhões de MEI no Brasil. MEI já é um aprofundamento mais complexo, tá? MEI, a possibilidade de MEIs estarem inativas, abandonadas, é mais complicado. Mas eu tenho 14 milhões, bem legal. Eu quero vender para empresas que faturam acima de X milhões. Eu tenho que ir lá de novo estratificar isso. Eu tenho que me aprofundar nesses dados. Eu quero vender para empresas que faturam nessa faixa e eu quero ter alguns segmentos específicos. Aí eu tenho que entrar em CNAE, que é Código Nacional de Atividade Econômica, que toda empresa é classificada com o seu CNAE principal, o seu secundário. Aí eu vou aonde? Vou lá no IBGE, ou vou lá no Estado de São Paulo, no SEAD, ou eu vou dentro de uma associação. Eu quero vender para, dentistas. Né? Cirurgiões dentistas. Eu vou lá dentro do Conselho Regional de Odontologia. São aproximadamente 306 mil dentistas no Brasil. Legal. Lá dentro tem uma planilha dentro do Conselho, para você ter uma ideia, que estratifica os dentistas ativos por cidade. E eu consigo baixar essa planilha e saber em cada cidade quantos dentistas tem. Então, a questão dos dados são tão importantes para eu depois obter resultados que eu posso ter uma fonte primária onde eu vou lá e executo a pesquisa, mas tem um conjunto de fontes secundárias disponíveis para eu ter de informação que as pessoas apenas não vão lá e pesquisam. Então, se eu quero entender, vou atuar agora no setor de tecnologia da informação. São empresas de software, são empresas de prestação de serviços de tecnologia, são empresas de equipamentos. Vou para empresas de software. O Brasil tem mais ou menos 11 mil empresas de softwares ativas. Legal.
Essas empresas são de que tamanho? Eu posso fazer uma inferência olhando que a maioria das empresas brasileiras são micro e pequenas, estão nessa faixa. Então, a maioria dessas provavelmente estão numa faixa similar. E eu começo a cruzar dados. Né? E aí eu vou para a geografia, eu analiso... Muita gente analisa, por exemplo, quem abre franquia, o franqueador, ele analisa, e tem empresas fazendo isso, que é a quantidade de pessoas por bairro. Então, eu consigo, então, saber a população de Bauru. Mas não adianta saber a população de Bauru ou a população de Sorocaba, se quando eu for para Sorocaba eu vou vender para empresas. Eu posso ter uma alta densidade populacional, mas uma baixa densidade de empresas. E eu preciso fazer essa correlação o tempo todo. Então, se eu olhar para isso, me aprofundar em dados, que é o que quem começa uma empresa não vai atrás, quem está aí empreendendo muitas vezes tem o seu negócio e não faz essa análise. Está capotando. Eu tenho uma grande disponibilidade de dados, de informações, para eu poder acabar me aprofundando e entregar essas informações para a área de marketing, brand, vendas e poder ter um resultado, uma performance melhor. Deixa eu falar uma coisa também da área de brand, que eu acho que eu não posso deixar passar batido. É o seguinte, para nós também tem vários indicadores, várias métricas que tem a ver com o público interno que são importantíssimos para a gente analisar a marca, o quanto que a marca está sendo fortalecida. Até porque, por exemplo, na nossa metodologia lá da MR Tempo, a gente tem realmente esse objetivo muito claro de fortalecer a marca dentro de casa para que aquilo que a gente está entregando para o mercado corresponda à expectativa. A marca está realmente entregando aquilo que está prometendo. Então, você precisa ter o público interno engajado, motivado, produtivo e tudo mais. Então, vai também aí uma dica para que os empresários criem esses índices ou analisem esses índices e usem realmente esses dados que eles analisarem a partir desses índices. Por exemplo, quando a gente tem essa relação, quando a gente fala do cliente, do mercado, da porta para fora, a gente tem o NPS, que é uma pesquisa de indicação. De 0 a 10, quanto você recomendaria essa marca para um amigo? Uhum. Do mesmo jeito, para público interno, você pode fazer um NPS interno, que de 0 a 10, quanto você recomendaria para o seu amigo trabalhar aqui na empresa que você trabalha? E você medir isso. Uhum. Do mesmo jeito, você tem a questão de retenção, né? Então, para o cliente... Perguntar para o empresário se ele tem coragem de fazer essa ideia. Né? Tem coragem de fazer? Tem um fato de você ter uma coragem de você ouvir aquilo que você não quer muitas vezes. Sem identificar quem tá dando a nota ali, né? Exatamente. Tem essa questão. Tem mais promotores ou tem mais detratores? Melhor não perguntar. Mas ao mesmo jeito que, quando a gente fala dessa questão de indicação ou não, quando você olha para o mercado, para clientes, você pode analisar retenção, tempo de retenção. O pessoal fala de LTV, o quanto, vida útil, quanto tempo que aquele cliente continua pagando pelo seu negócio e tudo mais, enfim, continua sendo seu cliente no longo prazo, quantos meses, você tem uma métrica disso. E você tem também para público interno, você pode ter exatamente essa questão de retenção, o quanto tempo em média, estão ficando os seus funcionários na sua empresa. Isso é um índice que pode ser medido, esse é fácil de medir, inclusive, e é um índice muito interessante de você fazer ações em cima dele. Como eu posso aumentar o tempo que a minha equipe está ficando comigo? Quanto eu estou reduzindo a rotatividade da minha equipe? Olha o custo que tem rotatividade, você fazer seleção, toda aquela coisa de você treinar alguém novamente. Então, são índices que você pode usar e eles são diretamente impactados por marca. A marca tem esse poder de fazer com que o seu público interno ele esteja mais engajado, motivado, produtivo. Isso vai aumentar a taxa de retenção dele, o tempo de LTV dele, digamos assim, né, dentro da empresa. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele pode aumentar, a marca sendo forte, pode aumentar o índice de indicação para outros amigos, de ele indicar para que outros amigos trabalhem na mesma empresa que ele. Essa questão da recomendação é importante também. Então, são índices que estão dentro de casa, estão totalmente no poder do empresário, são pesquisas simples de serem feitas, na verdade, né? São dados fáceis de você levantar e que basta essa coragem que você comentou de você realmente saber o que está acontecendo dentro da sua empresa, o quanto que a cultura organizacional sua, o clima organizacional, ele está correto, não está correto, o quanto que está positivo, não está positivo,
E óbvio que você tem que usar a questão de dados anônimos, muitas vezes, para você ter uma verdade nessas informações, mas é uma recomendação muito forte de mensure isso. E a marca vai atuar para melhorar esses índices no longo prazo também. É isso aí. Muito bom. Você pode tentar fazer isso sozinho. E tudo bem se você não está conseguindo. Pode ser que você não consiga fazer o levantamento de dados e criar os indicadores fundamentais para a sua empresa, os famosos KPIs, os indicadores chaves de sucesso. Mas o fato de você saber que é preciso ter, não está conseguindo, não tem nada a ver com você não prosseguir. E aí eu quero saber como você poderia ajudar, Razeira, aquele empresário que falou, tá bom, eu entendi que precisa, mas não estou conseguindo fazer isso sozinho. Pois é. A MR Tempo eu acho que existe para isso, né? Para as empresas que precisam desse apoio, desse suporte, dessa consultoria, para fazer isso acontecer no dia a dia. Porque o que a gente entrega é essa construção e fortalecimento de marca no longo prazo, sempre com esses critérios de resultado que o episódio inteiro de hoje foi falando sobre resultado, a gente medir, a gente analisar, mas o fato é que a gente trabalha com esse objetivo muito claro de fazer com que as empresas tenham resultados concretos através da sua marca. A sua marca ser esse trampolim para fazer com que os resultados todos aconteçam, tanto resultados de mercado da sua marca, ter vendas, ter lucro, ter mais clientes, ter participação de mercado, quanto internamente a sua marca ter equipes coesas, motivadas, produtivas, enfim, tudo isso através da marca a gente atua de uma maneira intensa para fazer isso acontecer. Então esse é o nosso negócio, é desse jeito que a MR Tempo entende que é a sua missão de vida. E a REC? Legal. Na REC Sales Performance, nós temos ajudado as empresas a chegarem até melhores vendas, vender mais, utilizando-se de marketing digital, de growth marketing, desde o princípio ali de site, e-commerce, redes sociais, tráfego pago e partindo de um bom planejamento estratégico de marketing digital. Esse é o nosso grande objetivo, porque no fim o cliente precisa vender, né, Eli? Pois é. E se ele precisa vender, ele precisa dar jump, mas não para simplesmente fazer ele vender mais, porque como a gente bem sabe, isso é consequência. E o nome do jogo na jump é acompanhamento. Muito provavelmente os seus resultados poderiam ser melhores se eles fossem acompanhados através de um método de gestão comercial. E é isso que a Jump promove, um método de gestão comercial para a tua empresa com muito acompanhamento. Ou nós preparamos o líder para acompanhar, ou nós mesmos acompanhamos a sua equipe para que eles possam melhorar o processo de venda, ter mais resultado, trazer mais grana para o caixa. Porque no fim é isso que vale, grana no caixa. É isso aí. Muito bom. Vamos para casinha? Bora, fechamos aqui? É isso aí. Um abraço. Até para o próximo episódio. Obrigado.